E eu queria olhar para você hoje com você hoje para a vida de Moisés. Nós estamos no último ensino, é a última pregação da série. Eu fiz uma contagem, foram 26 sermões, é bastante. É para mim, Daniel, não é para mim? Deixa aqui, rapaz. É para ela? Ah, não, é mais fácil eu pegar aqui do que atrás. Obrigado. E 26 sermões, eu fiquei extremamente impressionado com a pessoa de Moisés. E não é para menos. E nós vamos olhar nesse texto hoje, nós vamos ver justamente o que em Moisés era tão especial. Eu queria que você lesse comigo, e aí nós vamos orar e fazer os comentários que a palavra de Deus requer de nós. Deus, nós vamos ler primeiro, desculpe. Eu já estava orando, mas eu quero ler primeiro. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental, o mar Mediterrâneo. O Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti, Moisés, que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará na terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram nas campinas de Moabe por Moisés durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Agora sim, vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nessa porção específica, Deus, se encerra a vida de um homem que deve marcar o meu coração. De um homem que deve marcar o coração de cada pessoa presente aqui. Porque é um homem Teu. Um homem que buscava a integridade, Deus. Um homem que procurou viver ao Teu lado. E o que eu peço agora, Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento. E que, Pai, compreendamos que as pessoas dignas de serem imitadas são aquelas que procuram andar com o Senhor. São aquelas que o Senhor colocou na Tua palavra especificamente, Deus, que demonstraram ao longo da sua vida o que é ter um compromisso sério com o Senhor, apesar de todas as adversidades. Deus, eu sou extremamente grato pela vida de Moisés e por essas várias pregações que nós fizemos na vida dele. Deus, que isso não caia no esquecimento, Deus, mas que cada um de nós saiba admirar aquilo que é digno de admiração. E busque seguir, Deus, aquilo que traz honra e glória para o Teu nome. Nos ajuda nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero olhar com você um texto, versículo por versículo, e aí depois eu vou fazer 4 considerações rápidas a respeito da vida de Moisés. Você está olhando aí uma foto,
Essa foto ela tem um porquê de estar aí. Teoricamente, esse é o lugar onde Moisés olhou para a terra prometida. Ok? Então isso é no alto do Monte Nebo. Então essa teria sido a última conversa enquanto vivendo aqui na terra entre Moisés e Deus. E aí o texto vai nos dizer o seguinte: então das campinas de Moabe, ou seja, anota aí na sua Bíblia, 10 quilômetros da fronteira com a terra prometida. Então Moisés estava pertinho da fronteira, mas Deus disse: você não vai entrar. Ele ficou ali na beira, mas ele não pôde entrar. Então das campinas, versículo 1, de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo. Eu acho interessante a gente já parar aqui e olhar algumas coisas. Se você é como eu, e provavelmente Moisés era parecido comigo nesse sentido como ser humano, inicialmente ele não deve ter gostado da repreensão que Deus deu a ele. Eu não sei se você já parou para perceber, ou mesmo se você tem curiosidade de saber, mas a Bíblia diz que Moisés pediu a Deus para entrar na terra. Volta ali no capítulo 3 comigo, de próprio Deuteronômio. Tem uma informação interessante nesses versículos. Capítulo 3, versículos 23 em diante. Ok, Deuteronômio 3, 23 em diante. Naquela ocasião, ele está falando justamente de quando ele havia desobedecido a Deus, Moisés narrando aqui. E implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Agora olha a resposta de Deus, versículo 26. Todavia, por causa de vocês, não sei porque que Moisés falou exatamente isso, por causa de vocês, mas o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Olha só o versículo, a continuação. Basta, ele disse. E ele dá um game over. Não me fale mais sobre isso. Deus está dizendo para Moisés: você não vai entrar, e acabou. E eu acho interessante que o verbo ali do versículo 23, ele está num tempo verbal no hebraico que indica repetição. Então muito provavelmente Moisés pediu vez após vez: Deus, por favor, me deixe entrar. Por favor, Deus, deixa eu entrar. Na minha versão está implorei graça. Implorei graça. A palavra inclusive tem a ver com essa ideia de graça. Mas Deus disse: não. Você não vai entrar, Moisés. Volta agora para o Deuteronômio 34. Então Moisés, apesar das inúmeras tentativas, ele tem uma ordem de Deus para deixar a coisa toda arrumada com Josué e subir no monte. E ele sabe que no momento que ele subir ali no monte, ele vai morrer. Eu fico tentando imaginar essa cena. Eu não sei como é que você reagiria a uma cena dessa. Se Deus chegasse para você, Daniel, é o seguinte: você vai pegar o elevador, você vai descer no 11º andar, e depois que você sair do elevador, você vai morrer. Eu não sei qual seria a sua atitude. Eu não sei qual seria a minha atitude. Anderson, você vai pegar o seu carro, e você vai até a sua casa, e quando você entrar na sua casa, você vai morrer. Imagina qual seria a sua reação. Eu tentaria dar a volta maior possível para retardar isso. Mas o que a gente vê aqui, volta ali no capítulo 32, final do capítulo 32 comigo. A partir do versículo 48, nós temos essa ordem específica de Deus a Moisés. Olha como é que Deus falou com Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Agora olha comigo para a tela aqui. Algumas fotos que eu vou colocar aqui. Pode colocar a próxima. Então isso aqui é um monumento, isso existe lá hoje. Então a gente vai ver daqui a pouco essa placa numa maneira melhor. Mas o que essa placa está dizendo é a distância para várias regiões específicas.
Então aqui você tem o Mar Vermelho, então o Mar Vermelho fica nessa direção, e ele fala quantos quilômetros que é de distância. Então aqui é como que um mirante gigantesco, e foi aqui que Deus levou Moisés para que ele contemplasse qual seria a terra que Deus havia dado. Pode colocar o próximo. Para a nação. Está na Jordânia, então está tudo em árabe aí. E aqui vai dizer o seguinte: esse monte não é habitado faz muito tempo, e esse monte se tornou famoso por causa do relato bíblico em que Deus levou Moisés até lá. Ele contemplou a terra e morreu. Inclusive ele fala aqui em Deuteronômio 34. Interessante você ter até um lugar árabe, um registro falando da validade daquele lugar, mencionando o texto bíblico. Pode ir para o próximo. Tá? Então aqui é o Monte Nebo e ali é a direção de Jericó. Ok? Só para você situar como é que ele está no alto. Tá? Monte Nebo, Jericó. Pode colocar o próximo. Tá? Então ele está aqui olhando, o Jericó está nessa direção aí. Aí a próxima é a minha foto favorita. É uma panorâmica do lugar. Tá? Então, teoricamente, esse foi o lugar que Moisés subiu para ouvir do Senhor as últimas palavras antes dele morrer. E é interessante que quando a gente pensa num monte, a gente normalmente pensa numa coisa super íngreme, o que não é aqui. O que é uma coisa longa, ele demorou para subir, mas é uma subida relativamente sossegada, até para alguém de 120 anos. Tá? Então isso aqui é para você ter em mente o que Deus falou aqui nos versículos 48 e 49 do texto. Aí no 50, capítulo 32, 50, ele diz: ali na montanha que você tiver subido, aí Daniel, você morrerá. Rapaz. E será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. E aí ele vai falar novamente: assim vai acontecer porque vocês forem rebeldes comigo lá em Meribá. E eu acho então interessante, voltando ali para o capítulo 34, do versículo 1, subiu. Moisés não tinha medo de concluir a tarefa que Deus havia dado a ele. Ele foi. Gente, isso para mim revela um coração obediente. Obviamente a gente viu no texto que ele várias vezes tentou dizer: Deus, me deixa aí, Deus. Deus falou: você não vai. E Deus está dizendo: o meu plano para você acaba aqui. Vem que está acabando. Moisés subiu. E aí ele vai falar no versículo 4. Do 1 ao 3 a gente já viu nessas fotos aí, 4. E o Senhor disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Eu fico imaginando esse momento da história. Praticamente se passou aqui 500 anos, desde o momento que Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou dar para essa nação uma terra. Eu fico imaginando, eu arrepio só de pensar em Deus falando isso para Moisés. Chegou o momento. Chegou o momento de colocar em prática aquilo que eu prometi faz 5 séculos para esse homem Abraão. E ele fala: permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará na terra. Eu não sei se você já parou para pensar, você acha que é um castigo muito severo para Moisés? Você acha? Há uma frase que eu li que eu gostei muito, eu queria que você anotasse. Ela diz assim: em sua graça, eu vou falar 2 vezes para você primeiro ouvir e depois você anotar. Em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, mas em sua soberania, Ele deixa que o pecado tenha consequência nas nossas vidas. Vou repetir: em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, todos eles. Mas em sua soberania, Ele deixa que o pecado tenha consequências em nossas vidas. Do Warren Wiersbe, é um comentarista. Eu repito, sem problema. Em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, mas em sua soberania, Ele deixa que o pecado tenha consequências nas nossas vidas.
Moisés, sem dúvida, foi um homem, a gente vai ver daqui a pouco a qualidade de Moisés. Mas ele tinha um problema, ele era pecador. E por causa do pecado dele, ele não teve permissão de desfrutar literalmente da entrada com o povo lá na terra prometida. Versículo 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. E aí versículo 6 vai dizer que o próprio Deus o sepultou. Talvez há muita especulação aqui no que tem acontecido, mas é provável que Deus mesmo tenha enterrado ele, para que o povo não tentasse pegar o corpo de Moisés e entrar na terra e desobedecer aquilo que Deus havia dito: você não vai entrar na terra. Lá em Judas, há um texto que diz que Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. É outro texto obscuro, não sei dizer porquê, mas é provável que seja nessa situação específica que Miguel tenha ajudado. Miguel é o anjo na Bíblia que mais tem ministério junto à nação de Israel. Então, é provável que Satanás tenha querido pegar o corpo de Moisés para, não sei se assombrar ou atrapalhar de alguma maneira a nação de Israel. Mas o fato é que Deus enterrou e ninguém pôde tirar dali. E ninguém sabe exatamente onde está, a não ser o próprio Deus. E aí no versículo 7 nós temos uma informação que é interessante, e isso eu creio que é muito prático para as nossas vidas. Versículo 7 vai dizer o seguinte: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Ok, primeira informação. Segunda informação, nem os seus olhos. Terceira informação, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Sabe o que esse versículo diz para mim? A morte de Moisés não foi tragédia. Ou seja, Anderson, no momento que o plano de Deus se encerrar para a sua vida, não interessa se você está com uma forma física super boa, se você se enxerga super bem, se você está muito bem no seu trabalho, encerrou. O plano de Deus para Moisés havia encerrado naquele momento. Gente, isso traz muita esperança para a minha vida e para a sua vida. Se você está vivo hoje, e você está vivo, óbvio, que pergunta tola minha, mas você está aqui hoje porque Deus tem um plano para a sua vida. Agora, desperdício é se eu não tentar entender esse plano para a minha vida e não tentar viver esse plano. A morte de Moisés não foi tragédia, porque o texto bíblico diz que ele estava perfeito em termos de saúde. Eu fico imaginando o vigor desse homem. Nem os olhos. Você chega a 40, aí já começa a usar óculos e tal. Nem isso. Nem a visão dele se enfraqueceu. E aí o texto diz: os israelitas choraram 30 dias por Moisés, ao mesmo tempo que eles tiveram de luto por Arão. Tamanho respeito. Antigamente eram 8 dias que eles observavam de luto, mas tamanha a grandeza de Moisés, eles observaram 1 mês de luto antes de entrar na terra prometida. E aí o versículo 9 nos traz uma informação que eu acho muito interessante. Ele diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha exposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quando Moisés morreu, será que algumas pessoas no povo falaram: e agora o que vai acontecer com a gente? A grande realidade que o texto aqui no versículo 9 nos mostra é que Israel está bem amparado. Porque o amparo de Israel, qual que é? O começo do versículo diz: Josué estava cheio do Espírito. O amparo de Israel continuava sendo o Senhor, não era Moisés. Moisés era um homem que tinha sido grandemente usado por Deus, mas o ciclo dele havia terminado. E agora? Deus continua. E Deus vai usar uma outra pessoa para continuar o seu trabalho. Eu gosto muito da ideia, daquele conceito de que nenhum de nós é insubstituível. Até que você tenha cumprido o plano que Deus tem para você em tal lugar, você não vai sair de lá. Mas no momento que o plano de Deus para você naquele lugar estiver encerrado, Deus vai te tirar dali. E Deus vai colocar outra pessoa. E se é no momento, no ambiente de igreja, Deus irá capacitar as novas pessoas que estão lá. Eu fico imaginando aqui Josué olhando para a grandeza de Josué e falando:
eu estou roubado. Quem sou eu? Tanto que você vai ver o primeiro capítulo de Josué inteiro, é Deus encorajando Josué, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, não se desvie das palavras da minha lei e ensina essas palavras ao povo. E você sabe, conhece a história de Josué, você sabe que ele foi um grande líder nas mãos de Deus. Lembre-se disso, versículo 9, então, nenhum de nós é insubstituível, e a nossa força deve sempre vir de quem? Do Senhor, assim como veio para Josué. E aí nos versículos 10 a 12, nós temos o que nós chamamos de epitáfio. Epitáfio é o que vai escrito na sua lápide quando você morre. E gente, eu fico impressionado em ler o que acontece aqui. Obviamente não foi Moisés que escreveu aqui, foi alguém que editou depois dele, provavelmente o próprio Josué. Mas o texto diz, em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés. É obviamente que isso aqui, até a pessoa de Cristo. Cristo foi superior a Moisés, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele diz, até esse momento nunca mais se levantou. A quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Eu quero olhar com você 4 características muito rapidamente de Moisés, que para mim são as características que mais evidenciam a grandeza desse grande líder de Deus. Pode colocar para mim. Primeira delas, Moisés foi um homem fiel. E quando eu falo fiel, a ideia que eu quero dizer aqui é de uma pessoa que, independentemente da situação ou das pessoas, ela se manteve firme no propósito que ela tinha. Ali quando nós olhamos o versículo 4, quando Deus falou para Moisés que Moisés não entraria na terra, eu fico até pensando Moisés falando assim, Deus, deixa eu fazer um último comentário antes do Senhor me matar. Deus, volta lá em Êxodo 3, eu falei para o Senhor que eu não queria ir para a terra. Não fui eu que pedi esse emprego para o Senhor. Foi o Senhor que me colocou lá. Eu não vejo Moisés fazendo isso. Embora seja cômico a gente até pensar nisso. E o texto diz que ele não queria, ele deu todo tipo de desculpa para não ir. Mas Deus falou, você vai, porque você é a pessoa que eu escolhi para isso. E aí você vai lendo ao longo da história desses 4 livros, tudo que Moisés passou, pessoas reclamando, pessoas xingando a ele, pessoas querendo matá-lo, a rebelião dos irmãos dele, a rebelião dos filhos de Coré, a morte dos sobrinhos dele, os inimigos vindo, fome, sede. Moisés se manteve fiel. Moisés sabia que Deus esperava dele, Deus esperava ele que ele conduzisse o povo até a terra de Canaã. Moisés falou, eu vou conduzir. Essas coisas, essas adversidades vieram constantemente, mas Moisés tinha um foco, não, Deus me chamou para levar o povo até lá. Se eu tenho dificuldade, Ele vai suprir a força que eu preciso para cumprir o propósito para o qual Ele me chamou. Em primeiro lugar, a fidelidade de Moisés. Em segundo lugar, a perseverança de Moisés. Se eu posso definir perseverança em Moisés, eu diria em 3 palavras: olhos em Deus. Gente, quantas foram? Eu acabei de mencionar as adversidades. E várias delas Moisés não tinha a mínima condição de resolver. O povo está com sede, o que Moisés pode fazer? Vai cavar com o cajado dele no deserto? Não. Eu lembro que eu estava lendo um livro e ele falava sobre soberania de Deus. E eu lembro de um filho de missionário falando com o seu pai: papai, e agora o que vai acontecer?
E o pai sempre dizia, não sei o que Deus vai permitir que aconteça, mas vamos ver como é que Deus vai desdobrar isso para a gente. É assim que eu vejo Moisés. Em todas as situações eu vejo um Moisés curioso, vamos ver como é que Deus vai resolver isso. Ele falou que a gente vai até a terra, se a gente não está até a terra e falta um tempo, Ele vai levar a gente até lá, eu não sei como, mas eu confio nesse Deus que disse que vai me levar. Os olhos dele estavam no Senhor. E por causa dessa atitude dele, ele era um homem perseverante. E aqui, gente, isso é muito aplicável às nossas realidades. Seja realidade financeira, seja realidade sentimental, seja realidade profissional, seja realidade espiritual. Eu sei que tem momentos que você não tem vontade de abrir a Bíblia. Tem momentos que dá mais vontade de ficar deitado, dormindo na sua cama, curtindo as suas férias. Eu senti essa vontade quando eu estava de férias agora. Mas é impressionante como depois de você ler, você fala que atitude tola seria a minha se eu continuasse naquele estado e eu não me alimentasse da palavra de Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. O seu objetivo, o meu objetivo tem que ser olhos no Senhor. Se Ele colocou você nessa situação, porque Ele tem um propósito para você. E esse propósito vai se realizar porque Ele é Deus. E os seus olhos precisam estar no Senhor. Terceira característica de Moisés, talvez para mim uma das mais fortes, porque eu acho que ela tem muito a ver com a questão do pastorado. Moisés era uma pessoa altruísta. Ou, como diz um professor de seminário, é uma pessoa outrocêntrica. Não tem o egocêntrico, que é a pessoa que pensa nela. Moisés era outrocêntrico. Moisés pensava nos outros. Versículo 5 do capítulo 34 nos diz: Moisés era servo. Eu fico lembrando das inúmeras situações, eu lembro de pelo menos 2 situações, em que Deus falou para Moisés: eu vou matar esse povo. Moisés falou: tira a minha vida, mas preserva eles. Você seria capaz de fazer isso por outra pessoa? Eu não sei se eu seria capaz. Gente, a ira de Deus é uma ira justa, não é uma ira comum como a nossa, que normalmente é errada. Moisés falou: não mata eles, Deus. Tira a minha vida, mas dá uma segunda chance para esse povo. Moisés era uma pessoa que não pensava nele. Gente, isso é difícil. Para todos nós, a Natália está aqui, ela não me deixa mentir. Como muitas vezes eu penso em mim primeiro, antes de pensar nas outras pessoas. É algo que Deus precisa trabalhar na minha vida. Moisés era uma pessoa altruísta. Moisés pensava no povo, Moisés amava aquele povo. E sabe o que me chama a atenção? Mesmo depois que Deus o proibiu de entrar na terra, ele não mudou a sua fidelidade àquele povo nem um milímetro. Sabe quando você e eu agimos, vamos supor que a Rosana me ofende. Então toda vez que eu estou perto da Rosana, eu ajo de maneira diferente porque a Rosana que me ofendeu estava lá perto. Já fez isso? Você provavelmente já fez isso, ou alguém já fez isso com você. Moisés não fez isso. Em nenhum momento ele depreciou a nação de Israel por causa do que havia acontecido. Ele amava aquele povo. Mesmo sabendo que ele não entraria, não seria ele a pessoa que conduziria o povo à terra. Ou melhor, não entraria com o povo à terra, que entraria com o povo. Ele não abriu mão desse altruísmo. E a última coisa, Moisés era alguém dependente de Deus. O texto bíblico vai dizer ali no versículo 10, que o Senhor conheceu Moisés face a face. Moisés era alguém cujo relacionamento, cuja vida era alimentada pelo seu relacionamento com Deus. Eu já mencionei aqui uma vez uma colega minha de seminário. A minha turma no seminário estava responsável por um acampamento. E eu era chefe de um dos setores desse acampamento. E aí eu fui falar com a Cristina, era 9h30 da manhã, eu fui falar: Cristina, você já fez isso? Aí ela falou assim: Henrique, eu não posso fazer isso agora. Eu falei: o que foi, Cristina? Por que não? Eu fiquei até meio bravo, ela: como assim não pode fazer? Você tem que fazer, né?
Ela falou, Henrique, já é 9h30 da manhã e eu ainda não tive meu tempo com Deus. Eu não funciono se eu não tiver o meu tempo com Deus logo cedo. Aquilo marcou a minha vida. Esse é um dos motivos pelos quais eu procuro escrever a devocional todo dia de manhã. Para que o meu dia comece com a orientação do Senhor para a minha vida. E a Cristina era um exemplo para mim, eu entendo que Moisés, nesse sentido, era a mesma coisa. É como o carro a álcool antigo, lembra o carro a álcool antigo que não pegava? Né? Você tinha que puxar o afogador. E demorava, e você tinha que ligar o carro 10 minutos antes de sair de casa, senão o carro não pegava. Eu temo que muitas vezes é assim que a gente tenta viver a nossa vida espiritual. Confiando em algum tipo de afogador. Vamos ver se alguém manda uma mensagem aqui no Bereana, aí você lê um versículo, então tá bom, meu dia tá. Não. Moisés se alimentava de Deus. Moisés não se cansava de Deus. Moisés não se esgotava de Deus. Essas são as 4 marcas que eu vejo. Moisés era fiel, Moisés era perseverante, Moisés era altruísta e Moisés era dependente, ou ele dependia de Deus. Eu quero mostrar para você um quadro, pode colocar para mim. Se é um quadro de comparação, você pode tirar uma foto, é bastante informação para você copiar. Mas o texto bíblico nos diz que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. A gente sabe que só a pessoa de Jesus Cristo, em termos dos feitos, superou a pessoa de Moisés. Agora isso aqui é um quadro falando de coisas que Moisés fez e que Jesus também fez. Gente, olha quanta coisa. É impressionante esse quadro. Foi escolhido para ser libertador. Nasceu numa família piedosa num momento difícil da história de Israel. A vida dele foi ameaçada quando ele era criança. Ele foi protegido no Egito, então você tem passagem dos dois acontecendo a mesma coisa com os dois. Abriu mão da riqueza ou da glória em favor dos outros. Experimentou rejeição pelo próprio povo de onde ele veio e se voltou para os gentios. Esse eu achei interessante, eu comentei com a Natália, ele obteve a sua noiva durante o período de rejeição. Então Jesus Cristo, nós vamos nos encontrar nos ares, justamente nesse período em que Israel rejeita Jesus, antes de Jesus voltar. Depois da rejeição foi aceito como libertador, isso vai acontecer no futuro. Na semana passada, se eu não estou enganado, meu pai usou esse termo, esse texto de Zacarias. Fez sinais e maravilhas, era servo do Senhor, era profeta, advogado, intercessor, manso, poderoso em palavras e ações, experimentou transformação gloriosa. Ambos ficaram com o rosto resplandecente. Desfrutou de relacionamento íntimo com o Senhor, completou a obra que Deus deu a ele, ascendeu ao céu depois da morte, deixou sucessores treinados que continuaram a sua obra. O único item que não está aí, mas que você consegue deduzir, que diferencia os dois é, pecou. Aqui tem sim e aqui tem não. Não houve na história de Israel uma pessoa tão grande. E eu diria alguém digno da nossa imitação. Alguém para quem os nossos olhos devem olhar e falar, eu quero ser parecido como essa pessoa, porque essa pessoa buscou ser parecida com o próprio Deus. Ela buscou intimidade com o próprio Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, você fechasse os seus olhos. E você pensasse nessas 4 características que eu falei de Moisés, eu vou repetir para você. E você fosse honesto consigo mesmo. E você clamasse pela ajuda de Deus nas áreas em que possivelmente você está aquém daquilo que Deus espera de você. Como que anda a sua fidelidade com Deus? Você tem um propósito de vida como eu tenho, como Moisés tinha. Eu pergunto para você, você tem fraquejado nesse propósito? Falando de outra maneira, você tem sido excelente para Deus naquilo que Ele pediu que você faça?
E aqui nós temos várias aplicações práticas. Você tem buscado ser um pai excelente? Você tem buscado ser uma mãe excelente? Gente, isso é parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você tem buscado ser um marido excelente? Você tem buscado ser uma esposa excelente? Você tem buscado ser um filho ou uma filha excelente? Gente, o propósito de Deus para as nossas vidas, ele pode ser desdobrado em inúmeras áreas. Essa área relacional e familiar, ela é de extrema importância. Porque até que o seu filho saia da sua casa, você é a maior referência que ele tem. A sua filha saia da sua casa. Pensa nisso. Moisés marcou uma geração inteira por causa do seu relacionamento íntimo com Deus e porque ele não se desviou em nenhum momento. Segunda característica, ele foi perseverante. Como eu falei, olhos em Deus. E eu pergunto para você, quanto que os seus olhos estão no Senhor? Quanto da sua dificuldade você tem partilhado com outras pessoas para que outros te ajudem a manter os seus olhos no Senhor? Não tente levar o fardo que Deus não quer que você leve sozinho. A Bíblia diz claramente que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E uma das ideias dessa palavra é você ser suporte para alguém. Hoje o Cris veio com uma bengalinha. A bengalinha é o suporte que ele está usando por causa do joelho dele. Mas essa é a ideia. Você pode ser isso na vida de um irmão que está com uma dificuldade de caminhar. Quais são as lutas que você tem enfrentado que demandam perseverança? Pode ser a educação do seu filho, pode ser questão profissional, pode ser o relacionamento com a sua esposa, relacionamento com o seu pai. Lembre-se, isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Busque excelência nisso. Terceiro lugar, e desafiador pra caramba, é você ser altruísta, outrocêntrico. Quanto que eu tenho sido outrocêntrico no meu falar, no meu agir, no meu pensar, no meu planejar, no meu executar? Ontem à noite, estavam lá em casa a Nicole, a Gabi e a Lívia. E à noite a gente fez um cultinho com elas. E eu falei da vida de Moisés para elas. E uma das coisas que eu falei para eles sobre Moisés foi exatamente isso. Moisés amou aqueles que não queriam ele bem. Moisés amou aqueles que queriam executá-lo, que queriam o mal dele. E eu pude falar para elas, assim é o amor do Pai de vocês por vocês. Quando eles proíbem vocês de fazer algo que você tanto queria fazer, Ele faz isso porque Ele te ama. Você tem sido altruísta na sua maneira de tratar as pessoas? Você tem colocado as outras pessoas à frente de você? Em último lugar, quanto você tem dependido de Deus? Quanto você tem procurado fazer nas suas próprias forças? Se o plano é de Deus, queridos, não faz sentido a gente tentar fazer nas nossas próprias forças. Deus, muito obrigado pela vida de Moisés. É impressionante, Deus, nós vemos como o Senhor é capaz de usar alguém que está disposto a ser usado pelo Senhor. Que deixou marcas profundas, Deus, não só na nação de Israel, mas hoje nós olhamos mais de 3.000 anos depois
da vida desse homem, para aquilo que ele fez na tua força, Deus, e nós ficamos maravilhados. Eu peço por cada um de nós aqui, Deus. Eu peço que cada um de nós aqui, Deus, tenha a disposição de viver o plano que o Senhor tem para a gente. Plano que nem sempre é aquilo que nós desejamos ou como colocaríamos como um tipo de prioridade para a nossa vida, Deus. Mas o Senhor é o soberano, não é o Henrico. Não é o Cris, não é a Amanda, não é a Kelinha, não é o Anderson, não é a Rosana. E Deus, eu queria pedir ao Senhor especificamente pelos membros da nossa igreja. Que cada um de nós, Deus, mesmo não vendo qual é o teu propósito, nós confiemos que o Senhor tem um propósito. Para essa fase da nossa vida, para esse momento que nós estamos vivendo. Seja com dificuldade profissional, seja com dificuldade relacional, dificuldade financeira. Nos ajuda, Deus, a confiarmos no Senhor. E a terminarmos, Deus, o ciclo da nossa vida, deixando marcas profundas, mas marcas positivas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Com um único propósito, Deus, glorificar o Teu nome. Eu clamo por cada pai presente aqui. Por cada mãe presente aqui, por cada marido, por cada esposa, por cada filho ou filha. Deus, que entendamos esse plano que o Senhor tem para as nossas vidas, sendo pai, mãe, filho, filha, cônjuge, como algo que nós devemos buscar a excelência. E algo que vai marcar a vida dos nossos filhos, para que eles queiram buscar cônjuges semelhantes ao pai ou a mãe deles. Novamente, Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela volta o nosso foco para o Senhor. E olhando para a vida de Moisés e Jesus, Deus, eu fico impressionado em ver como é que Jesus foi especial. Aqui eu alistei algumas coisas que os dois fizeram, Deus, mas Jesus fez muito mais do que Moisés. Em muito menos tempo, porque Ele é Deus. Obrigado, Deus, porque Jesus cumpriu o plano que o Senhor tinha para Ele. E por causa do cumprimento desse plano, hoje nós temos, por meio da graça, a salvação em Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.